uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. O Senhor Jesus me ordena a falar de Gênesis a Deuteronômio, diz a palavra do Senhor. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ou a Torá, diz a palavra do Senhor. E na lição passada eu falei em Gênesis capítulo 40 capítulo 42, onde os irmãos de José ali desceram para o Egito, diz a palavra do Senhor, para comprar mantimento que o seu pai ordenou, porque grande era a fome em Canaã, diz a palavra do Senhor. E ali os seus irmãos ali, quando José avistou, José se lembrou ali, os seus irmãos prostrando sobre ele, ali do sonho que ele teve ali com seus irmãos, onde o seu pai lhe corrigiu, porque ali Jacó pensava que Israel, pensava que José estava magoando seus irmãos, mas não era. Ali foi o propósito de Deus ali na vida ali de José. José não queria magoar ninguém, não queria humilhar ninguém, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor ali, a estratégia que José teve foi pedir que um dos irmãos viesse. Ali José disse que ele era os espiãs. Ele disse, não, nós não somos espiãs. E ali desceram de volta, ficou Simeão, como eu disse a palavra do Senhor, ficou Simeão, e ali diz que eles só podiam retornar de volta, diz a palavra do Senhor, para o Egito, depois que eles trouxessem o seu irmão caçula, diz a palavra do Senhor. E hoje eu vou ler, os irmãos, diz a palavra do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ou a Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu vou finalizar em Deuteronômio. Hoje eu vou ler o estudo de Gênesis 43. Eu não dei o estudo na sexta-feira e nem na segunda-feira, amado irmão, porque eu creio que você deve estar vendo com o meu braço aqui parado, eu me acidentei e eu estava sem condição de estar levantando mas hoje eu vim aqui para falar a palavra do Senhor, mesmo nessa situação. Eu não posso mover muito, mas a palavra de Deus está aqui para me levar, mas a minha boca e a minha mente aqui está perfeita para falar da palavra do Senhor. E hoje eu vou falar em Gênesis 43, que fala, os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E diz a palavra do Senhor ali, a fome persistia ali gravissimamente, diz a palavra do Senhor, em Canaã. E ali Israel, que é Jacó, ordenou seus filhos descerem de novo para o Egito para comprar mantimento. E ali diz a palavra do Senhor, ele se lembrou Judá, pai, como é que nós vamos comprar mantimento? Que ali aquele governador, pai, falou para nós, prendeu Simeão lá e disse que não era para nós retornar para o Egito se nós, pai, não levarmos nosso irmão caçula, que é Benjamim. Judá respondeu fortemente e diz a palavra do Senhor, ali Judá dizendo para o seu pai, ali aquele governador não quer que nós volte se nós não levarmos Benjamim. E ali diz a palavra do Senhor, ali Israel disse, mas por que tudo isso está acontecendo comigo? Pai, nós não podemos descer, o Senhor deixe levar Benjamim, e eu te prometo, pai, que eu vou trazer Simeão de volta, e Benjamim, pai, deixa eu levar, diz a palavra do Senhor, se resolvesse enviar convosco o nosso irmão, ali aquele governador diz, nós temos que levar o nosso irmão, pai, para que ele venha, para que nós venha mostrar para ele que nós não somos espião, nós só fomos comprar mantimento, não viesse, nós não poderíamos voltar se nós não trouxéssemos o nosso irmão caçula, diz a palavra do Senhor, diz Israel, porque me fizeste esse mal, dando a beber, dando a saber aquele homem que teneis 8 irmãos, ali Israel dizendo para Judá, não, pai, ali aquele governador, pai, foi perguntando para nós, e nós falamos, pai, ali ele perguntou, você tem pai? Sim, nós temos pai. Você tem outro irmão? Sim, nós temos o nosso irmão caçula. Ali, pai, aquele homem ali tomou a decisão de deixar o escolhido que foi Simeão para ficar e mandou a gente retornar. E diz a palavra do Senhor, José mandou o seu mordomo ali, encheu os sacos ali, diz a palavra do Senhor, colocar o dinheiro na boca dos sacos e mandou eles retornar para a sua casa e só viesse com o seu irmão caçula, diz a palavra do Senhor. Respondeu aquele homem, nós não perguntou, pai, ele perguntou para nós, porque eu falei, ele foi perguntando e eu falei. Responderam-lhe segundo as suas palavras, acaso poderíamos adivinhar, pai, o que aquele homem estava querendo fazer? Nós não sabemos, nós não podíamos
haveria de dizer, traga vosso irmão. E ali com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, pai. Deixa que eu levo, pai, Benjamim. Deixa eu levar Benjamim. Eu prometo para o Senhor que além de trazer Simeão, eu vou trazer Benjamim de volta. Pai, eu preciso retornar para que nós possamos comprar cereal, porque senão eu e nossos filhos vamos morrer, pai. Porque grande é a fome aqui. Nós temos dinheiro, nós temos tudo, mas não temos um alimento, pai. E ali diz a palavra do Senhor, se não vos tivesse ali, Judá continuando, deixa nós voltar, deixa nós levar Benjamim, porque senão vamos morrer. E ali Judá dizendo, se nós já tivéssemos há mais tempo, pai, retornado para o Egito, nós já teríamos de volta aqui, já tínhamos trazido Simeão, e já tinha trazido também Benjamim, pai. Deixa ali Judá falando para o seu pai. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se tal fazeis, pois isto tomai do precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai presente ali para aquele homem, ali Israel dizendo, pegue todos os presentes mais valiosos da terra, e leve como presente ali para aquele governador, para que ele venha se alegrar, pegue o dinheiro em dobro, leve para aquele governador. E disse também, leve bálsamo, leve um pouco de mel, aromáticas, mirra, nozes, pistácia e amêndoa para aquele homem, para aquele governador. Leva também dinheiro em dobro, disse Israel para os seus filhos. Leve cereais, tornais a levar convosco, leve dinheiro em dobro. E para que ele venha ver que nós precisamos dos cereais, nós precisamos do alimento. Leva todos esses presentes para que aquele governador se alegre e veja, não somos espiãs, nós somos pessoas de bem, nós só queremos alimento. Levai também vossos irmãos ali, Israel dizendo, leve também vossos irmãos, e volta e trague meu filho Simeão e também Benjamim. E disse também Israel, o Deus Todo-Poderoso, que tenha misericórdia perante os homens para que vos restitui o vosso outro irmão. Deixe vir Benjamim. Quanto a mim, eu perder os filhos, sem filho ficarei. Ali Israel dizendo, traga Simeão, traga Benjamim, porque eu já perdi José. Ficou preso Simeão lá, agora está levando Benjamim. Trague meu filho de volta, diz a palavra do Senhor. E ali diz a palavra do Senhor, retornaram, pois, para o Egito. Tomaram, pois, os homens presentes, o dinheiro em dobro, e se apresentaram perante José. E ali diz a palavra do Senhor, José, quando ele viu Benjamim, ali ele se alegrou muito, diz a palavra do Senhor, e com ele ao dispenseiro de sua casa, levou este homem para a sua casa. Ali José disse, depois que ele olhou Benjamim, se alegrou, ficou alegre, diz a palavra do Senhor. E ali José disse, pega esse homem, leva para a minha casa, porque ao meio-dia eu vou almoçar com ele. E ali disse, esses homens para casa, mata rezes. Aqui a palavra de Deus que é em Gênesis 43, versículo 16, que fala, mata rezes. Rezes, o significado da palavra rezes que José falou, são vários tipos de animais. José mandou fazer um grande banquete, né, que é rezes. Mandou matar boi, vaca, ovelha, carneiro, cabra e bodes. Vários tipos de animais, mata rezes. Preparem tudo, banquete, para que meio-dia, quando eu retornar, eu possa voltar aqui com meus irmãos. Ali não tinha se dado a conhecer, ali os irmãos não sabiam, né, nem compreendiam aquilo. Mas por que esse homem está matando todos os tipos de rezes, que é vários tipos de animais, para fazer esse grande banquete? Mas ali os irmãos de José não via que era a alegria de José ali de ver e rever os seus irmãos. E diz a palavra do Senhor, vendo José e se alegrou, fez José como lhe ordenara, e ele levou os homens para a sua casa. Os homens, diz a palavra do Senhor, José mandou, leva todos esses homens, faça o banquete, mata rezes, todos, vários tipos de animais, faça um grande banquete, né? Leva esses homens para a minha casa. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 43, versículo 18, que os irmãos de José, diz a palavra do Senhor, capítulo 17, que os irmãos de José tiveram medo. Por que esse homem está fazendo tudo isso? Por que ele está fazendo grande
chegaram ao mordomo da casa, ali o Judá chegou ao mordomo da casa, e lhe falaram à porta, e lhe disseram: ah, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereais, dizendo ali o Judá, e diz a palavra do Senhor: trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto nosso dinheiro no saco de cereal. Ali Judá falando ali para os mordomos, mas ali os mordomos já sabiam de tudo que estava acontecendo. Diz a palavra do Senhor: deu tesouro no saco de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim. E ali diz a palavra do Senhor: levaram ali todos os seus irmãos para a casa de José, e depois ali Judá falou: por que vocês colocaram de volta no nosso saco cereais e o dinheiro na boca? E ali se sentaram ali naquela mesa, e logo os mordomos trouxeram Simeão. Ali os irmãos se alegraram de retornar, ver Simeão, trouxeram Simeão também de volta. Diz a palavra do Senhor, ele perguntou pelo seu, e ali diz a palavra do Senhor: chegou José, depois levou o mordomo aqueles homens da casa de José. Diz a palavra do Senhor, chegando José, diz a palavra do Senhor, aquele lugar onde estava, ali José perguntou: cadê o seu pai, ainda é vivo? Ali Judá disse: ele é vivo, ele é já ancião, já está bem velhinho e ainda vive. E perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião, de quem me falaste, vai bem ainda? Ali José perguntando ali para os seus irmãos, e eles falaram sim, responderam: vai bem sim, dizendo para José. E diz a palavra do Senhor: José se apressou e procurou um lugar ali naquele lugar, como diz a palavra do Senhor, como se fosse uma câmara se pode dizer que é um quarto. Ali procurou um lugar, se afastou dos seus irmãos e chorou muito dentro daquela câmara, como se fosse um quarto. E ali diz a palavra do Senhor, depois que José saiu de lá, lavou o seu rosto, diz a palavra do Senhor, retornou até seus irmãos e mandou servir o banquete. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 43, o verso 31. José chorou muito, entrou na câmara, que é um quarto. Ali, depois que chorou muito, lavou o seu rosto e mandou retornar, servir a refeição. Diz a palavra do Senhor, serviram a ele a parte, a eles também a parte. E também os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não era lícito, diz a palavra do Senhor, porque os egípcios não era lícito comer com os judeus, ali a palavra do Senhor, com o povo de Deus, a palavra do Senhor. Mas todos se ajuntaram, todos comeram, diz a palavra do Senhor, e se fartaram. E assentaram-se diante dele o primogênito. Quem era o primogênito? Rubem, diz a palavra do Senhor. Rubem era o primogênito. E também diz a palavra do Senhor, o de menor idade. Quem era de menor idade? Benjamim, diz a palavra do Senhor. Então apresentou as porções que estava diante dele. A porção, diz a palavra do Senhor, de Benjamim. José acrescentou 5 vezes mais a porção de Benjamim, mais do que a de qualquer deles. De quem? Dos seus irmãos. 5 vezes mais a porção de Benjamim. E dos seus irmãos ali, não deu os 5 porções que deu para Benjamim. Os seus irmãos deu menos, diz a palavra do Senhor. E ali os seus irmãos ali comeram aquele banquete. Ali aqueles irmãos ali se fartaram. E depois se despediram, diz a palavra do Senhor, e retornaram de volta para Canaã. E isso vai continuar na próxima lição, que é em Gênesis 44, que é a estratagema de José para deter os seus irmãos. E nesse também fala a defesa de Judá. Então nesse 44 diz a palavra do Senhor, nós vamos falar o retorno que eles vão, diz a palavra do Senhor, a estratagema de José para deter os seus irmãos, diz a palavra do Senhor, e a defesa de Judá. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus muitas das vezes ele planeja algo em nossas vidas. As nossas estratégias muitas das vezes falha, mas a de Deus para com nossas vidas é bênção. Muitas das vezes, amado irmão, nos causa sofrimento, muitas das vezes nos causa dor, muitas das vezes nos causa lágrimas, e muitas das vezes não compreendemos por que tudo isso está acontecendo em nossas vidas, mas que nós possamos confiar no Senhor, amado irmão, crer no Senhor, por mais que esteja doendo, por mais que esteja gemendo, por mais que muitas das vezes falte as coisas para nós, muitas das vezes perdemos coisas, mas que nós possamos saber uma coisa, que o Senhor Jesus ele tem o melhor para nós, e que nós possamos viver uma vida de santidade. Continue seguindo esse canal, o canal de Jesus. Não siga
siga a mim, eu sou apenas uma serva. Siga a Jesus.